Olá, pessoal! Nessa aula prática, vamos ver as reações de proteínas e aminoácidos. Nós utilizamos nessa aula a ovoalbumina, que foi obtida a partir de uma clara de ovo diluída. Também nós preparamos uma solução de gelatina, de forma que tivemos duas amostras diferentes de proteínas. Nossa primeira experiência nessa aula prática foi o teste do bureto. O reativo do bureto tem íons cúpricos. E como reage com duas moléculas do composto bureto, formando uma coloração violeta, o reagente recebeu esse nome de reativo do bureto. Então, nós tomamos 3 tubos. No primeiro tubo, nós colocamos a solução de ovoalbumina, no segundo tubo, água e o terceiro, gelatina. Então, nós colocamos a solução com os íons cúpricos. E o que nós observamos foi a formação de uma coloração violeta nos tubos da ovoalbumina e da gelatina. A água funcionou como um branco de reação. Mas por que ficou violeta? A solução que antes era azul, porque os íons cúpricos podem fazer complexos de coordenação com os elementos da ligação peptídica, conforme nós podemos ver aqui com os nitrogênios. Então, compostos que têm 2 ou mais ligações peptídicas dão teste positivo e vão ficar de cor violeta. Esse reativo também é usado em análises clínicas para dosagem de proteínas totais, porque qualquer proteína dá reação do bureto positivo, porque esse reagente detecta a ligação peptídica. O segundo teste que nós fizemos foi o teste da ninidrina. Então, nós pegamos a solução de ovoalbumina e acrescentamos algumas gotas do reagente. Esse reagente detecta o grupo amino dos aminoácidos. Então, a ninidrina oxidada, certo? Com OH, reage com a amina, formando amônia e ninidrina reduzida, que a gente chama de hidridantina. Essa ninidrina reduzida reage com uma segunda ninidrina oxidada e mais a amônia liberada da reação do aminoácido, formando um produto de cor púrpura, certo? Então, nós temos aqui, após o banho fervente, né? Porque o tubo vai para o banho fervente, a formação dessa coloração azul, assim, um tanto arroxeada. Se a ninidrina sujar as mãos da pessoa que está executando, reage com proteínas da pele e dá uma coloração cor de vinho. Então, é bom que a pessoa use luvas, certo? Para não manchar as mãos. Mas se por acaso acontecer acidentalmente, então basta colocar as mãos ao sol ou no ambiente com bastante luz, porque o pigmento ele é fotossensível e vai ser decomposto, ok? Então, a mancha some depois. Nessa experiência, nós fizemos a precipitação da ovoalbumina com o ácido nítrico. No tubo de ensaio, nós tínhamos uma solução de ovoalbumina, então nós colocamos lentamente, pipetamos e lançamos lentamente o ácido na solução. Então, quando o pH se alterou, a ovoalbumina foi ficando precipitada, certo? Ela foi ficando insolúvel e se dirigindo para o fundo do tubo. Isso ocorre porque o pH altera o grau de ionização das cadeias laterais dos aminoácidos ou grupo R. Isso altera também as interações iônicas, que é um dos tipos de interações que mantém a estrutura terciária. Vocês sabem que são 4 tipos de alterações ou de interações e o pH influencia muito nas interações iônicas. Essas experiências são bastante interessantes. Fizemos a precipitação também da ovoalbumina na presença de sais de metais pesados. Então,
quais foram os sais que nós utilizamos? Nós utilizamos o acetato de chumbo, certo? E também o cloreto de mercúrio. Então, vocês sabem que o chumbo é um íon bivalente, Pb+2. Então, ele forma pontes salinas, né, ou interações iônicas com as carboxilas dos peptídeos. Então, com a ovoalbumina, nós tivemos a formação desse precipitado insolúvel de chumbo. É um sal de chumbo em que a gente tem duas carboxilas de peptídeos vizinhos unidos ao chumbo, certo? No caso do cloreto de mercúrio, é a mesma coisa. Forma também um precipitado em que ele interage com a carboxila de uma proteína e também a carboxila de outra proteína, porque ele é um íon bivalente, ok? Esses precipitados, se a gente centrifugasse, a gente teria visto melhor, mas se vocês olharem bem no fundo do tubo, dá para ver que a albumina está precipitada. Uma reação bastante interessante que nós podemos fazer é a reação xantoproteica. E o que detecta a reação xantoproteica? Ela detecta os aminoácidos tirosina e triptofano. Se numa amostra houver esses aminoácidos, então a tirosina primeiramente reage com o ácido nítrico. E em seguida, essa reação é uma nitração, né, do anel aromático da tirosina. E então, quando a gente coloca NaOH e aquece no banho fervente, vamos visualizar com um amarelo mais intenso, certo? Então, nós vamos ter um amarelo bem mais intenso depois do banho fervente. E agora, com o triptofano. Com o triptofano é o mesmo raciocínio, certo? Ocorre a nitração do anel aromático, né? Formando um nitroderivado, que ao ser aquecido com NaOH, ocorre a intensidade maior da cor, ok? Agora vamos ver a reação de Milon. É uma reação bastante interessante, porque detecta o aminoácido tirosina. A tirosina é um aminoácido que tem um grupo hidroxifenil, grupo R, certo? Então, duas tirosinas, certo? Então, vão reagir com íons mercúrico para formar o fenolato de mercúrio. Isso na presença do ácido nítrico. Então, ocorre a incorporação do mercúrio entre os dois anéis aromáticos extraídos da tirosina. Que esse fenolato de mercúrio tem uma cor que varia do rosa ao vermelho, dependendo da concentração do produto, certo? Então, nós usamos a gelatina e a ovoalbumina, e ambas deram reações positivas. Pessoal, uma das experiências mais incríveis que nós tivemos foi a reação de detecção do grupo sulfidrila, que está presente na cisteína. Então, nós não fomos comprar cisteína. Simplesmente, alguns alunos, e eu também, nós removemos alguns fios de cabelo. É feita uma bolinha com fio, né, bem enroladinho e colocado com a ajuda de um bastão no fundo do tubo. Em seguida, é feito a digestão do cabelo com hidróxido de sódio. Então, o cabelo é muito rico em alfa-queratinas, que possuem cisteínas. Vocês sabem que as cisteínas possuem um grupo sulfidrila no grupo R, né? O grupo R é sulfidrila, CH2SH. Então, na presença do hidróxido de sódio, vai formar o sulfeto de sódio, certo? E vai formar também o aminoácido serina, que se parece demais com a cisteína. Numa segunda etapa, o acetato de chumbo acrescentado vai detectar o enxofre através do PBS, que é um precipitado de sulfeto de chumbo, que tem uma coloração preta, tá certo? Então, independentemente da cor do cabelo, nós não estamos avaliando melanina, nós estamos avaliando a cisteína. Então, todo o cabelo humano tem cisteína,
Então, pode ser cabelo branco, loiro, preto, castanho, ruivo, todos eles vão dar essa reação positiva, formando um precipitado no fundo do tubo, um precipitado preto, ok? Você gostou das experiências com a ovoalbumina, né, e também a gelatina? Assista aos outros vídeos do canal. Inscreva-se e deixe seu like.